Um show, um artefato pirotécnico, uma boate que funcionava de forma irregular, uma faísca ou incêndio. 636 feridos, 242 mortos. 27 de janeiro de 2013, uma data que ninguém nunca mais vai esquecer. Naquele 27 de janeiro de 2013, eu estava de folga na praia. Fui acordada muito cedo pela ligação de um amigo, jornalista, que estava de folga em Santa Maria, uma das primeiras repórteres a chegar. E eu não estava de plantão, mas comigo aconteceu o que aconteceu com a maioria dos colegas. A gente foi naturalmente, quer dizer, por instinto para a redação. Fui um dos primeiros repórteres de fora da cidade que chegou ao local. Eu fui acordado naquele domingo por volta de 7 horas da manhã pela plantonista do Globo no Rio de Janeiro, me reportando um acidente que ela não tinha muita certeza do que se tratava, numa casa noturna em Santa Maria. Bom, aquele dia eu estava de folga, fui acordada com o telefonema do produtor da TV me dizendo que havia ocorrido um incêndio em Santa Maria e possivelmente com mortes. Foi um grande aprendizado, foi a primeira grande cobertura que eu fiz. Nesse dia eu entrei ao vivo muitas vezes em rede nacional, que já foi um grande desafio para mim como um repórter local. Até hoje, quando eu paro para pensar sobre a Kiss, a primeira sensação que me vem na cabeça é aquele sentimento de total impotência que eu senti lá na frente da boate. E à medida em que a viagem ia se encaminhando, o motorista com o rádio do carro ligado, as mortes iam se avolumando e a tragédia ia ganhando uma dimensão inexplicável. No caminho, eles foram nos atualizando com os dados e o número de mortes. E nós, inclusive, duvidávamos. A gente estava com muita pressa, a gente precisava chegar rápido ao local e mesmo assim nós éramos ultrapassados na estrada. E depois a gente foi entender que eram os pais das vítimas que estavam correndo de várias cidades do interior para tentar chegar a Santa Maria e ter alguma notícia dos seus filhos. Eu pensei, gente, eu vou para a pior cobertura, para aquela cobertura que eu acho que ninguém queria ter feito. Eu pensei que podia ser eu no lugar dela. Eu pensei que podia ser a minha irmã no lugar dela. Eu pensei que podia ser alguém da minha família, já que eu era daquela cidade e estudei naquela cidade e devo bastante àquela cidade e tive grandes experiências e incríveis experiências naquela cidade e aprendi os primeiros passos no fotojornalismo naquela cidade e voltar naquela cidade, que eu gosto muito, para ver pessoas que eu me relacionei, que eu conheci, sendo coletivamente sepultadas num lugar onde eu também joguei vôlei. E foi uma sensação muito estranha quando a gente chegou na cidade. Parecia que a gente estava entrando numa bolha, num filme. Era um silêncio ensurdecedor. E nós tínhamos então que, diante daquela perplexidade, achar as palavras para contar tudo o que estava acontecendo. Foi pautada por uma dor imensa, por uma necessidade de reportar, contar e buscar entender o que havia acontecido e posteriormente por uma ajuda para continuar podendo trabalhar, podendo fazer o que eu tinha que fazer, porque foi muito difícil. Colegas, todos eles, a gente colaborou, quer dizer, a gente estava todo mundo no mesmo barco, com a mesma tensão emocional, colegas inclusive de emissoras concorrentes. Esse dia, lá em Santa Maria, acompanhado do Humberto Treze, que era o meu colega da vez, que já cobriu guerras e mesmo assim fez fisionomias e teve comportamentos de como se fosse a primeira vez que visse algo tão imenso em termos de tragédia. Eu gravei 3 vezes esse boletim e cada vez num intervalo muito pequeno assim de tempo, questão de minutos, eu ia atualizando o número de mortos. E é necessário separar, o profissional do ser humano. O ser humano estava ali com o coração partido. Ensinou a cobertura foi que sim, a gente mantém o distanciamento, mas há momentos em que, para além do jornalista, tem que prevalecer o ser humano. É um ambiente que a gente encontra todo tipo de profissional. Daquele que resolve apontar a câmera quando não deve, daquele que se aproveita pelo fato de estar usando uma câmera e aquele que respeita o fato de estar usando uma câmera. E o aspecto emocional, sem dúvida, é o mais difícil. Até hoje é difícil olhar para Kiss e lembrar. Lembro que na volta, depois de várias semanas em Santa Maria, quando eu voltei no carro, quando eu estava no carro, na estrada, ali eu desabei. Parece que tudo aquilo que eu tinha vivenciado
eu consegui sentir como o Felipe pessoa e não como o Felipe repórter. Então eu fui para ficar, achava que uns 3 dias, fiquei 21 sem voltar para casa. Precisei de ajuda psicológica posterior à cobertura, fiquei 15 dias lá. Passei por volta de 20 dias em Santa Maria nessa primeira ida. Voltei depois, no primeiro aniversário da tragédia, voltei, também fiz uma cobertura 2 anos da tragédia, se não me engano eu voltei também. Depois nos 5 anos eu também fiz uma matéria especial e agora nos 10 anos. Outro desafio foi revisitar essa história ano a ano, né? Cada ano se passava e eu como repórter ia lá, fazia uma reportagem especial ou fazia uma série sobre o assunto. Pessoalmente, a Kiss me fez olhar a vida com outros olhos, revi alguns valores, pensei sobre o que é importante de fato na vida. Eu acho que foi das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer no jornalismo. Uma cobertura que com certeza vai ficar marcada para sempre, na minha memória e também na minha história. A cobertura de tragédia é sempre muito complexa em termos de rotinas jornalísticas. Não é apenas explorar a dor do outro, né? É fazer um relato correto e muito ético. A gente não escolhe as coisas que vão estar na nossa frente, mas a gente escolhe o momento de apertar o botão. A maior tragédia, além da perda de vidas, a maior tragédia é a falta de responsabilidade da justiça brasileira em dar um fim a esse caso, em dar paz a esses pais, a esses familiares que precisam fazer justiça para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para os seus amigos e não conseguem. Que uma tragédia como essa não seja esquecida jamais, para que não se repita. 10 anos se passaram desde que a Boate Kiss pegou fogo. Há uma década, a imprensa se dedica a contar, recontar, relembrar, cobrar, acompanhar os desdobramentos da maior tragédia do Rio Grande do Sul. Há 10 anos, uma cidade silenciou. O mundo inteiro chorou e as famílias seguem sem ter um desfecho judicial do caso até o momento. Os 4 réus chegaram a ser condenados em dezembro de 2021 e a coletiva.net acompanhou os bastidores dos bastidores, mostrando o dia a dia da imprensa nesta cobertura. Mas 8 meses depois, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou, por enquanto, o júri após acolher parte dos recursos das defesas. Hoje, o Memórias RS vai relembrar o que aconteceu por trás das câmeras depois do incêndio da Boate Kiss. Não foi só a imprensa regional do Rio Grande do Sul que esteve em Santa Maria. Jornalistas de todo o país voaram até a cidade, jornais, TVs, rádios, para cobrir essa tragédia. E também âncoras e jornalistas internacionais como a rede de televisão americana NBC. Eu, Márcia Dil, também estive em Santa Maria por uma semana para cobrir os desdobramentos do incêndio. E hoje eu converso com a minha colega Gabi Lerina, que eu encontrei por lá. Oi, Gabi. Oi, Márcia. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. E a gente já conversou um pouco e sabe como é difícil voltar a falar daqueles dias de 2013, né? E aí passou tão rápido, né? 10 anos, passou voando pra gente, que todos os anos se vê novamente de frente com essa tragédia. E a dor que a gente sente em relembrar é sempre a mesma. E se colocando no local e no papel de pais e de mães e de familiares, dói demais, assim. É uma ferida, Márcia, que eu acho que nunca mais vai fechar, sabe? E isso eu digo pra gente que é jornalista, que estamos, assim, digamos, distante daquele fato. Agora, eu não consigo crer nem por um minuto de estar ali no papel de um pai e de uma mãe, de ter recebido uma notícia de uma forma tão violenta como foi. Então, realmente, estar aqui hoje é voltar para esses 10 anos e é difícil, assim, eu te confesso que a gente já conversou algumas vezes, a gente fala sobre isso todos os anos, mas é cada vez mais difícil, sabe? Assim, é muito, muito doloroso. A gente sente na condução do Memórias RS que em algumas pautas a gente precisa e deve seguir uma certa cronologia. Então hoje eu vou começar te perguntando
uma informação que tu me desse quando a gente conversou ainda na pré-entrevista, né? Que pra ti tudo aconteceu de uma forma meio diferente, te colocou em Santa Maria, né? Não era o teu plantão, né, Gabi? Recapitula, conta agora pra quem tá assistindo a gente, como é que tu foi parar nessa cobertura? Pois é, não era o meu plantão, aquele plantão do final de semana, eu estava no SBT, trabalhando no SBT, e em 2013, sabe como é que funciona, né, Márcia? A gente faz um pouco de produção, faz edição, faz reportagem, faz tudo. E naquele final de semana não era o meu plantão, era o plantão da Vanessa Botoli, a minha querida amiga, repórter, e ela tem família em Caxias do Sul, e ela me disse, Gabi, durante a semana, olha, eu preciso ir a Caxias e tal, tu pode fazer para mim um plantão? Eu digo, claro, evidente que eu posso. E então eu estava de plantão naquele final de semana, só que assim, não é normal acontecerem factuais, né, todos os dias. A gente passa assim, graças a Deus, muitas e muitas semanas, às vezes, sem ter nada de notícias bombásticas de grandes tragédias. Então, geralmente, estar de plantão é mais um plantão normal, né? Alguma coisa aqui, talvez alguma coisa ali, mas nada assim, nunca ninguém imaginou que ia ter um factual daquele jeito. Então, eu estava de plantão, de sábado para domingo, no SBT a gente fazia naquela época os plantões todo final de semana, sábado e domingo, e aí eu fui acordada por um telefonema, eu não recordo exatamente o horário certo, mas eram por volta de 13h30, 4h, me liga a Simone Miller, que era a produtora, dizendo, Gabi, olha só, tá acordada? E eu digo, não, tô dormindo, o que houve? Imagina, a Simone me ligando. Sim, Gabi, olha só, teve um incêndio numa boate em Santa Maria e tu precisa ir pra lá. E eu, tá, tudo bem, levantei assim muito rápido e eu lembro assim, eu vou repetir essa história, eu lembro que ela me disse assim, sei lá, 5 mortos, 4 mortos, e já era uma tragédia. É uma tragédia. Sim. E aí rapidamente eu me levantei, lembro da roupa que eu tava com uma calça jeans, botei uma calça jeans, tava com uma camiseta assim de física que tava muito quente, já em Porto Alegre tava muito quente, era o ápice do verão. E eu peguei assim, passei num quarto que eu morava com os meus pais, e passei no quarto e peguei assim um blazerzinho bege e um preto. Sei lá por que eu peguei 2, não sei. E peguei e fui. Cheguei assim no quarto dos meus pais, abri a porta e falei, olha só, mãe, eu tô indo pra TV. Teve um incêndio numa boate em Santa Maria. Minha mãe, mas como assim? Eu digo, sim, mãe, 4 pessoas morreram, foi uma tragédia, eu tô indo pra TV. E saí. E daqui pra frente, era uma notícia pior que a outra. E tudo foi se formando assim, da forma como a gente já conhece, já viu várias vezes, assim, todo o trajeto, todo o percurso, quando eu me encontrei lá na TV. Eu cheguei na TV, aliás, de madrugada ainda, estava escuro e já parecia assim, um dia normal. A TV estava cheia de gente. Sim. Já encontrei o Ernesto Eiler, cinegrafista, o Julião, que era o motorista, e a gente entrou no carro e a gente foi assim, com rumo. O rumo era Santa Maria, mas sem rumo, porque a gente vinha acompanhando as notícias na Gaúcha, na Rádio Gaúcha, e aquilo foi nos deixando sem rumo. E é exatamente isso que eu estou te dizendo. A gente não, eu chego até a me arrepiar ainda, olha só, 10 anos se passaram, né? E eu continuo assim, é difícil assim, sabe? Porque tô ouvindo assim uma lista de pessoas que foram morrendo, sabe? Eu também me recordo que eu estava em casa, eu acordei naquele domingo e já acordei com a notícia também, eram 70 mortos quando eu acordei. E aí eu me lembro de comentar com meu marido, eu estava recém-casada, eu comentei assim, eu vou ligar para a TV, eu trabalhava naquela época para a TV Record, eu era produtora da TV Record e falei, eu vou ligar para a TV e vou me dispor para ir lá, sabendo que a redação ia precisar de todo o reforço, né, necessário. E nisso, que eu fui me organizar, meu telefone tocou, Márcia, tu pode ir a Santa Maria? E eu disse, posso? Meu coração disparou, assim, que eu pensei, o que eu vou encontrar? Como é que vai ser? Né, chegar num cenário, né, diante do tamanho dessa tragédia, né, que ninguém nunca tinha tido um incêndio nessa dimensão, né. E agora, ouvindo a tua fala sobre os nomes das vítimas, né, que conforme amanhã foi se desenrolando e se tinha, então, uma primeira lista, eu me lembro de estar na estrada e pensar, eu podia estar ouvindo, naquela época que a gente ouvia a lista dos vestibular. Exato. Né, um momento tão grandioso, né, nas nossas vidas, e não, eles estavam dando os nomes das vítimas que não
tinham resistido, né? Infelizmente, e tantos outros viriam, né? O que é mais triste. Eu queria aproveitar e fazer essa interrupção para dizer, como produtora de TV, eu me despertei pela curiosidade de saber como a Simone Miller soube, de madrugada ainda, estando em Porto Alegre, que a boate tinha pegado fogo, né? Então, não me contive e mandei uma mensagem de áudio para Simone, pedindo para ela compartilhar conosco, né? Me contar o que aconteceu. Ela não pode ter feito ronda, né? Que é o que os jornalistas fazem na redação, liga para a brigada, vai fazendo a ronda. Oi, tem alguma ocorrência? Tá tudo bem aí? Como é que a Simone descobriu? E eu queria compartilhar contigo, Gabi, e com quem está nos assistindo, como é que o SBT, então, descobriu, o momento que descobriu o incêndio, né? Como é que tudo se sucedeu. A gente vai ouvir agora a Simone Miller, chefe de produção naquela época do SBT. Na verdade, naquele sábado para domingo, eu estava de férias. Eu tinha operado as vistas, os 2 olhos, por miopia. E eu acordei de madrugada para botar colírio. E eu sempre fazia isso, mas voltava a dormir. Aquela madrugada eu resolvi não conseguir dormir mais. Eu não conseguia dormir. Daí a louca, que gosta de uma notícia, ligou na rádio, no caso a Rádio Gaúcha. E eles estavam narrando o incêndio. O incêndio em Santa Maria e tal. Tava 9 mortos, eu não tenho certeza, mas quando deu 16, quando eles falaram em 16 mortos, eu apavorei. Eu disse, meu Deus do céu, o dia precisa amanhecer, eu vou ter que avisar a redação, eu vou ter que ligar. Fiquei desesperada. Daí eu notei que não entrou notícia na hora certa. Daí entrou um break, alguma coisa assim, chamaram outra pessoa. Quando voltou para a repórter, ela voltou e disse assim, gente, é uma tragédia muito maior do que se imagina. Os bombeiros acabam de entrar na boate e disseram que no banheiro são dezenas de pessoas. Vai passar de 100 mortos. Daí eu entrei em pânico e comecei a mandar mensagem para o Rezende primeiro, que estava respondendo pelo jornalismo, eu acho que o Diego estava em férias. Daí, assim, foi a primeira pessoa do SBT que eu fiquei sabendo. O Rezende me respondeu e eu comecei a ajudar ele a chamar as pessoas. Eu em casa sem enxergar direito, mas eu fiquei em pânico, assim. E daí, quando eu voltei das férias, alguns dias depois, claro, eu entrei na Roda Viva junto. A repórter era a Nanda Miller. Eu soube depois dessa cobertura da madrugada, ela foi a primeira a chegar, porque ela morava perto, ela ouviu o berreiro, a correria. Eu soube que ela precisou de atendimento médico, ela entrou num estresse, numa estafa, num mental tal, que ela precisou de atendimento também. Nossa. Impressionante, né? Nossa, primeiro dizer assim que eu tô morrendo de saudade da Simone, ela é uma pessoa incrível e assim, foi exatamente isso, assim, parece que eu tava ouvindo a voz dela aqui e a impressão que eu tenho é que ela tava falando comigo aqui, sabe? Assim, tipo, exato, no Nextel. Tipo assim, Gabi, olha só, aconteceu, a voz parece que tava falando comigo. Impressionante, foi bem assim. E é uma coisa assim que eu acho que é muito importante a gente destacar também, né? Dentro de uma redação, claro, na TV especialmente, mas na magnitude que foi, a proporção que teve o incêndio, essa cobertura, a importância da equipe, né, Gabi? Então, assim, a Simone que escutou em casa, te liga imediatamente, aciona o Rezende que respondia pela chefia, já chama o cinegrafista e o Julião, motorista, né, e o Ernesto, cinegrafista, e aí eu quero te tentar fazer relembrar do rumo que vocês tomaram ao chegar em Santa Maria. Para onde vocês foram? Vocês vinham escutando, então vocês já tinham uma dimensão de, bom, ainda tem alguma coisa ali na Andradas, né, na rua da Boate Kiss, ou para onde que os corpos estão indo? Já tinha gente no ginásio? Como é que foi essa chegada? Assim, a gente saiu daqui, rumo era Santa Maria, né? A gente não sabia o que ia encontrar e eu lembro muito dessa situação que eu te relatei de estar aumentando o tempo inteiro o número de mortos. Então eu tinha um plano dentro de mim. E olha eu, né? Assim, imagina, eu tinha um caderninho que eu até não sei onde está mais o caderninho, podia estar com algumas anotações. Eu tinha um caderninho. E eu ficava anotando, assim, ouvindo na rádio, eu anotava alguma coisa, por exemplo, sei lá, 40 mortos, tá, 40 mortos. A boate fica na Rua dos Andrades, a Rua dos Andrades. Eu fui anotando algumas coisas, assim, durante a viagem, para que eu pudesse entender. E o meu plano era ir na Boate Kiss.
Eu queria ir na Boate Kiss. Eu disse para os meninos, eu falei, guris, a gente vai direto para Kiss. E os guris, claro, vamos direto para Kiss. A gente tinha essa ideia. E amanhecendo o dia, nós chegamos a Santa Maria. Nós somos uma das primeiras equipes de televisão a chegar a Santa Maria. E a gente entra na cidade, era um calor, eu não sei explicar, assim, eu não sei te detalhar o que era aquilo, assim. Era um calor misturado com uma tristeza, uma coisa impressionante que eu nunca mais eu vou sentir isso, tomara Deus, assim, sabe? Era uma sensação muito estranha. A gente entrou em Santa Maria e eu disse, guris, vamos para Kiss. E eles, não, Gabi, não tem como ir na Kiss. A gente não conseguia passar pela rua. Já estava assim, estava tudo fechado, né? Não tinha como a imprensa chegar naquele momento ali, se aproximar, porque quando tem grandes tragédias, grandes acidentes, grandes incêndios, eles fecham, os bombeiros fecham. Preservam o local. Preservam o local do crime, né? Enfim, não tinha como a gente se aproximar daqui. Então a gente teve um suporte também, isso é super importante, falar de equipe, depois eu até posso falar sobre isso, porque jornalismo tu não faz sozinho, isso não existe, a equipe os cinegrafistas são os teus olhos, o motorista são as tuas pernas, não existe. Se alguém que está assistindo aqui acha que faz jornalismo sozinho, não tem, isso não existe. Então, Porto Alegre dando suporte, dizendo, olha, local fica, na Rua dos Andradas fica aqui, a Simone já tinha conseguido levantar onde é que ficava, onde estava a polícia, onde era a delegacia, eu já estava com tudo pronto, assim, né, no meu planejamento. E aí eu, chegando lá, não consigo ir para Kiss. Onde vamos? Para o Farrezão, o ginásio municipal, onde já estavam sendo levados alguns corpos. Então foi para lá que a gente se dirigiu. A gente conseguiu, por ser uma das primeiras equipes a chegar, estacionar o carro no local praticamente ao lado do Farrezão, e a gente desce. E aí quando a gente desce, tu já ouviu eu relatar essa parte, eu vejo uma das piores cenas que eu já pude imaginar, e que nem que eu quisesse imaginar, eu poderia ver aquilo de novo, que era uma pessoa em cima de um caminhão com uma planilha lendo os nomes de todos que tinham morrido ou que estavam sendo identificados. Então, assim, era uma mãe desmaiando, e eu vou falar isso sempre e vou me emocionar sempre, porque é muito triste, sabe? É uma coisa horrorosa, assim, as mães desmaiando uma atrás da outra, assim, é horrível isso, sabe? E a gente viu tudo isso. E aí, nesse momento ali, eu cheguei pro Ernesto, eu me lembro que eu botei a mão nele, assim, disse, Ernesto, não vamos gravar, sabe? Era muito triste, assim, era muito triste, Márcia, muito triste mesmo, assim. As pessoas, assim, as mães iam desmaiando, assim, imagina eu receber um nome, tu sabia que o teu filho, e eu ficava assim, imaginando, imagina se tu fosse uma mãe, tu ficava torcendo para não ter o nome do teu filho, sabe? E foi muito triste. E isso aí, ali eu digo já, nossa senhora, o que vem pela frente, sabe? Depois daquilo ali, eu disse, nossa, não sei se eu vou ter condições emocionais de seguir. E assim, para tentar contextualizar quem está em casa, e estavam no Farrezão as famílias que já tinham percorrido todos os locais possíveis em Santa Maria, né? Porque muitos pais, ao receberem a notícia, imediatamente se deslocam para Kiss. Diante da falta de notícias e até dos resgates que estavam acontecendo, eles já vão se encaminhando para os demais hospitais. Mas os hospitais, o universitário era mais longe, ficava mais distante. Então, ter que ir percorrendo um posto de saúde que atendia, o hospital de caridade, o hospital universitário, isso levava um tempo também. Até terminar de percorrer desesperadamente em busca de encontrar o nome do seu filho internado, na esperança de que, né, tivesse sobrevivido, somente então é que eles se dirigiam Era ao ginásio. A última opção. Era a última opção. E nenhum pai, e nenhuma mãe, e nenhum irmão, e nenhum parente, ninguém, nenhum amigo queria ir para o Farrezão. Porque sabia que ali poderia encontrar o nome de alguém que não estava, sabe? Alguém que tinha morrido, né? Então era muito triste. Quem estava ali naquela rua era porque tinha perdido um filho, um irmão, um amigo. Então era muito triste. Mas é nesse momento também que os teus olhos acabam enxergando uma cena que te tomou também, assim, né? De ver uma repórter fazendo o chamado Vem Comigo, né? Que a gente costuma, pega o microfone e
vai descrevendo, enfim, narrando, né, o que acontece naquele momento, justamente naquele momento em que tu, Gabriela, disse que não era nem imaginável, né, na tua concepção, né, nos teus valores de reportar. É que assim, a gente não estava entendendo também. Quando a gente desce do carro, a gente começou a gravar tudo que a gente via. E aí naquilo, quando a gente percebe que era o Ernesto começou a gravar, tem essas imagens gravadas no SBT, quando a gente consegue perceber que as imagens da lista não eram de pessoas que estavam feridas, eram pessoas que tinham morrido, quando a gente se dá conta, não, pelo amor de Deus, e era muito triste ver aquela cena. E sim, tinha uma colega minha, não da SBT, uma colega de uma outra emissora, que estava gravando, narrando, dizendo assim, nesse momento nós estamos aqui diante do anúncio das pessoas que morreram e os pais e as mães estão ouvindo o nome dos seus filhos, estão desmaiando. Era uma coisa surreal, ela quase foi linchada. Ela quase foi linchada. Sim. Esse aspecto é importante também, justamente, e era uma das perguntas mais à frente que eu ia te fazer, que existe primeiro um desespero, um drama, o pior sentimento, né? Porque o que a gente está falando é saber que tu perdeu o que tu tem de mais precioso na tua vida, que é um filho, e infelizmente algumas famílias perderam mais de um filho, enterraram 2 filhos, né? E então existe a sensibilidade está muito à flor da pele também, e nesse momento é difícil tu fazer uma certa aproximação por vezes, e eu abro mais uma vez um espaço para fazer um relato. A minha chegada é direto à capela mortuária em Santa Maria, e eu me lembro que a primeira capela que eu entrei, eu fui à frente das repórteres que estavam comigo como produtora para pedir autorização para fazer imagens do velório. E ali já foi também assim, para mim, eu me senti muito mal. Naquele momento, na primeira capela, eram 2 irmãos e a família pediu para que a gente não mostrasse, não queriam registrar e, imagina, claro, a gente super respeitou, eu pedi desculpas, né? E aí, então, eu entrei na capela onde estava sendo velado o Vinícius Rosardo, e o Vinícius resgatou 8 pessoas, 13 pessoas, e ele achou que a irmã dele, a Jéssica, que sobreviveu, estava lá, e ele voltava para buscar a irmã, e enfim, ela já tinha saído, ele não sabia, e ele acabou não resistindo. E esse é um dos momentos que mais me impactam também, que foi falar para o seu Ogier, o pai do Vinícius, desculpa, será que a gente poderia fazer imagens, né? E o seu Ogier diz, ele estava exaurido, e ele diz para mim assim, eu estou muito cansado, filha, vem aqui falar com a moça. E a Jéssica vem então para dar o relato dela, contar que ela estava, que tinha saído, o irmão. E aí eu escuto a Jéssica falar e eu me aproximo de novo do seu Ogier e digo, desculpe, eu comecei a chorar. E disse, desculpa por estar aqui, eu não queria ter que pedir isso para o senhor. E ele me diz assim, tu está fazendo o teu trabalho, não tem problema. Nossa, Gabi, aquilo, nossa, assim, foi um dos momentos mais difíceis, assim, também, né? E tu já estava recém chegando, né? Exatamente. E iriam vir outros muito mais delicados ainda. E o nosso emocional é muito difícil porque tu não tem preparo, né? E eu até queria que tu falasse um pouco sobre isso. Porque a gente não tem como se preparar para como tu chega para falar, para pedir uma palavra, para fazer uma imagem diante de uma situação tão delicada como essa. É que assim, na faculdade de jornalismo, né, tu não tem assim uma cadeira que te ensine. Existem técnicas, né, de como se cobre, mas não tem assim como é que se cobre uma grande tragédia. Sabe? Não tem, porque na hora tu esquece tudo. Sim. Porque sim. Tu sabe, tu tem que respeitar o teu sentimento naquele momento, sabe? E eu acho isso super válido. E a primeira coisa, assim, e hoje, depois, eu tenho uma filha de 5 anos, então hoje, nossa, hoje é mais aflorado ainda, mais aflorada essa situação da empatia, né? Eu acho assim, Marcia, antes de tudo, antes da gente estar lá do outro lado, né,
das câmeras, de trazer informação para as pessoas, de tentar trazer a melhor frase de impacto, ou de trazer um relato. Antes de tudo, nós somos todos iguais. Então, naquele momento tão delicado, como é que tu vai chegar para um familiar, para alguém que perdeu um filho de uma maneira, um filho queimado, de um filho sem ar, de um filho que morreu dentro de uma boate, como é que tu vai chegar e vai querer que ele fale algo a mais do que ele não pode te dar, sabe? Ou então que não tem uma reação de um desespero, de um desmaio. É muito delicado. E isso a gente fez diversas vezes, porque a gente teve que ver muitas e muitas situações de famílias muito abaladas, muito desesperadas com o que estavam vendo. Então, existem coisas que eu continuo dizendo, eu já pensava assim antes e continuo dizendo que são além da notícia. E aí, quando vai além da notícia, comigo não. Aí eu vou respeitar o momento daquela família. Que é anterior ao nosso diploma, né? A gente precisa realmente de sensibilidade, né? Desse tato de enxergar. Lembro também de tu comentar quantas vezes tu consolou, deu a mão, abraçou, né? Ouviu. Mas só se tu fosse um robô. Ouviu. Só se tu fosse um robô, para não ter sentimento por aquelas famílias naquele momento. Eu não conheço alguém, talvez essa colega que tenha tentado fazer alguma coisa, mas eu acho que ela se arrependeu depois, não é possível, porque não tinha como tu entrar naquele ginásio e tu ver aquelas centenas de caixões ali, os caixões dispostos ali atrás, e tu não ficar impactado com aquilo. Nem comer eu conseguia. Sabe, eu não tinha condições de comer. E também porque a partir do momento que tu chegou, a tua rotina ali ficou muito intensa, né? Fala um pouco sobre as tuas entradas, a tua participação em rede nacional, inclusive. Como que foi a partir dali? Então, chegou no ginásio, se posicionou, e aí, Gabi, como é que foi? Na verdade, a gente chegou no ginásio e eu até conversei com o Diego São Germano esses dias, a gente relembrou um pouco essa história. Diego, que era o coordenador da TV na época, que hoje está no SBT do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é diretor de jornalismo na época, e a gente estava relembrando, assim, de como foi muito ágil também, né? O SBT Porto Alegre foi muito ágil, nós somos talvez também uma das primeiras equipes e emissoras de televisão a entrar no Nacional com todas as informações. E eu lembro assim da gente chegar e aí começar a fazer essas imagens todas que nós tínhamos, e a nossa preocupação era com fita, né? Assim, com card, como é que a gente ia ter card para tudo, para colocar todas aquelas imagens, como é que a gente ia gerar tudo aquilo, né? Trazer para Porto Alegre. Então tinha toda essa preocupação técnica. E depois, mais tarde, a gente sabia que outras equipes também iriam, devido ao tamanho da tragédia, mas naquele momento a gente estava com aquela preocupação. E aí eu lembro assim da gente chegar e meu telefone não parava de tocar. Eu comecei entrando primeiro para muitas rádios do interior de São Paulo, que eu nem lembro quais eram, assim, que eram assim parceiras do SBT. E depois por telefone, daí no Domingo Legal. Aí entrando em toda a programação do SBT no primeiro momento por telefone, quando ainda não tinha ainda não tava uma caminhonete, um link. Aí na sequência, já muito rapidamente, chega um link que o Diego já fez um contato e já conseguiu uma produtora que fosse lá para nos colocar num link para que a gente pudesse entrar para o mundo, se fosse possível e necessário. E ali a gente ficou. Daí eu fiquei ali parada, com aquele link na rua, tentando pegar todas as informações que eu conseguia entre um link e outro. Eu narrava o que estava vendo naquele momento, passava um bombeiro, eu ia atrás, eu comecei a ver quem eram as pessoas que eram os responsáveis, quem era o corpo de bombeiros, quem era da polícia, quem era da família. Eu comecei a circular rapidamente, os guris ficavam ali, todo mundo ajudava, o Julião ajudava, o Ernesto ajudava, todo mundo ajudava, os jornalistas também se ajudavam, até a chegada de mais apoio. E aí tinha uma estagiária, que é a Luísa, que era nossa estagiária na época, ela estava na região de Santa Maria de férias, e ela também foi para lá, então ela me ajudou bastante. Ela também, depois que ela chega, ela começa também a fazer o mesmo caminho, de percorrer, apurar, me trazer informação. Aí eu largava o microfone, ia lá dentro do ginásio, pegava alguma informação, trazia novamente a informação, tô indo lá dentro, só um pouquinho, voltava, e assim eu ia. E fui indo, eu não sei te dizer quantas horas eu fiquei no ar. Não sei te dizer. E nisso eu tinha uma matéria para fechar para um jornal,
para o SBT Brasil, que entrou tudo diferente naquele dia, enfim, entrou várias matérias. Eu tinha um jornal para fechar, uma matéria para fechar, e eu tive o apoio de São Paulo. São Paulo foi fechando o texto, porque eu não tinha condições de sair nem mão, nem braço. Eu não tinha como fazer. E eu tinha a preocupação de que eu queria ir na Kiss ainda. Eu queria ir na Kiss, eu queria fazer uma passagem na Kiss, eu queria ir lá ver. E eu não conseguia sair dali. Eu não conseguia porque eu estava sozinha naquele primeiro momento ali como repórter, né? Não sozinha como equipe, mas como repórter. E aí foi indo até a chegada do Cassius. O Cassius foi o segundo repórter que chegou e aí a gente conseguiu dividir mais as coisas. E aí, é nesse momento, tem outra passagem muito interessante no teu relato, que é nesse momento que tu começa a fazer a entrada para a rede, que a tua mãe vai descobrir que tu tá em Santa Maria. Sim, a minha mãe, ela não... Eu lembro de ter dito para ela, mãe, eu tô indo pra TV, teve um incêndio em Santa Maria. Minha mãe não sabia, meu pai não tinha entendido que eu estava aí em Santa Maria. Minha mãe foi me ver, foi saber que eu estava lá, quando ela ligou a televisão e me viu em Santa Maria. Eu lembro que ela me escreveu, tu tá em Santa Maria. Porque ninguém imaginava que era algo tão grande assim, sabe? A mãe achou que eu estava na TV, e sim, ela foi saber que eu estava lá e que quando eu voltava, não sabia responder. Passado o primeiro dia ali, tu conseguisse ir na Kiss no primeiro dia ou não? Não deu? Não, no primeiro dia eu não consegui, porque daí o que aconteceu, a gente ficou até altas, né? Eu fiquei realmente sem comer, eu fiquei sem ir ao banheiro. Foi uma condição assim muito maluca, assim, realmente de estar mergulhada na notícia, assim. E não foi assim, eu não conseguia sair dali porque eu queria estar ali também para poder informar as pessoas. Quando passa o choque, e aliás, a todo momento tu te surpreendia, mas quando tu começa a entender que tu é o porta-voz daquelas pessoas, que todo mundo está sedento por informações. Quando tu começa a perceber que tu tem uma grande responsabilidade de estar ali e passar aquilo, tu tem que estar bem, tu tem que estar firme também, né? E aí eu entrei naquela história, daí eu fiquei sem o banheiro, sem nada, até realmente eu passar mal, assim, do Maico Charão, que é o cinegrafista que estava com o Cassius, me levar num banheiro químico no meio da rua, porque eu começava a dizer, acho que eu tô passando mal, tem alguma coisa. Não, Gabi, tu foi... Não. Tu tomou alguma... Não, nada. Me dá uma coca, sabe? Assim, tipo... Assim, sabe? Eu não conseguia comer, assim, porque eu pensava, como é que eu vou comer? Eu não tinha fome, sabe? Eu não tinha fome, era uma coisa muito doida, assim, uma sensação que eu lembro até hoje, assim. Eu não recordo o momento em que a gente parou as transmissões ao vivo. O Cassius, a gente começou a se revezar. E aí a gente foi para um hotel, onde estavam todos os colegas nacionais, assim, estavam William Bonner, Ana Paula Padrão, todos os colegas que chegavam na cidade estavam nesse hotel. E a gente foi para um quarto e ficamos nesse quarto, eu e a Luísa, que era estagiária. E era um quarto, assim, meio improvisado, sabe? Porque era tipo assim, foi o que deu. Era um quarto improvisado. Não que eu quisesse dormir, porque eu não tinha... Sabe, a gente só falava o tempo inteiro de tudo. E todo o tempo... Revivendo aquele dia. Não, e todo o tempo surgiam novas informações. Sim. Ainda tinham corpos lá dentro, né? Então, assim, tipo, estavam ainda retirando o que aconteceu, ninguém tinha certeza o que tinha acontecido. A polícia estava recém começando a investigação, né? Cadê os responsáveis pela casa noturna? Então, estava tudo muito incipiente, tudo muito no início. Fomos pro hotel e a porta do hotel era uma porta de madeira do quarto e ela arrastava, fazia e estava muito quente, então tinha um ventilador e o ventilador fazia um barulho assim, tac, 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 tac. E a porta do banheiro também era pesada e arrastava. Então ficou eu e a Luísa e eu entrei numa paranoia que o ventilador ia pegar fogo e que nós duas iríamos morrer queimadas, porque eu não ia conseguir abrir a porta do quarto. Eu fiquei nessa paranoia, eu fiquei sentada. Meu Deus, cara. Se eu dormi sentada, assim, porque eu me lembro que eu fiquei nessa paranoia. Tava assim, a roupa também, né, a gente teve que tomar banho e botar a mesma roupa. E aí eu acordei, tipo assim, eu teria que estar 6 da manhã já em pé, porque já tinha todos os jornais locais, enfim. E eu lembro, se eu dormia assim 1 hora, foi muito, que eu fiquei nessa paranoia, uma coisa horrorosa, assim, de achar que ia pegar fogo no quarto também.
Esse é um ponto que eu penso, hoje se fala tanto em saúde mental, né? A gente lê, consome, ouve, escreve sobre, a gente tem muito mais, a gente nomeia, né? E naquela época, a gente não, assim, eu, por exemplo, assim, por parte da emissora que eu estava ali, da Record, eu não lembro, claro, quando eu retornei, os colegas, como é que tu tá? Mas assim, oferecer, de repente, um acompanhamento, quer conversar com um profissional, né, um psicólogo, porque o abalo, né, após tamanha intensidade e estar lá em Santa Maria foi muito grande, para mim foi muito grande. É um estresse pós-traumático, né? Mas eu tenho uma posição diferente, assim, o SBT foi muito acolhedor. Tanto que o Diego me dizia, olha Gabi, tu vai voltar. Eu acabei voltando na segunda-feira, nós somos na madrugada de sábado para domingo, nós acabamos voltando na madrugada da segunda, de noite, e ele dizia, tu vai voltar porque foi muito pesado, tu tem que voltar. E eu lembro daí da gente chegar aqui e a gente desabar, assim, chorar muito quando encontrava os colegas, assim. E todo mundo foi muito acolhedor, eles nos abraçaram de verdade, assim, fisicamente, todos, assim, do porteiro ao total diretor geral do SBT, sabe? Nos acolheram muito bem, assim, sabe? Nos acolheram porque realmente foi um estresse pós-traumático, assim. Claro, não, os meus colegas também, inclusive, na missa de 7º dia, eu ainda estava em Santa Maria, fiquei uma semana, me lembro que o Alexandre Mota, assim, ele ficou muito impactado com o meu estado, porque o que estava acontecendo ali? Bom, era uma semana, já é uma data muito marcante, assim, em termos de luto mesmo, né? E ali eu tinha vivido aquela semana toda aguentando. Então, hoje, quando eu cheguei ali, que eu vi as homenagens, as músicas, né, as velas, flores, eu pensei, hoje eu não vou conseguir segurar, assim. E aí eu fui ao chão, assim, chorando. Tanto que eu me lembro que um dos voluntários psicólogos lá, né, que estavam em Santa Maria, vieram me abordar, perguntar se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Eu pensei, nossa, eu tô tão mal que... Então, de repente, me confundindo com um familiar, ainda pensei assim, né? Mas que bom, tu conseguiu botar pra fora, né? Porque muito, isso é super importante. E eu me lembro de outro episódio, assim, que o meu marido me ligou e disse, hoje eu tô aqui com a tua mãe, com a tua irmã, fala com elas. E eu falei com elas ao telefone e depois que eu desliguei, eu liguei, assim, pro Matheus, meu marido, e disse assim, pede pra não me ligar, eu não posso mais falar com a minha mãe e com a minha irmã. Eu não conseguia lidar com o fato de eu ter a minha família e estar diante de pessoas que não perderam tudo. Aquilo pra mim me fez muito mal, assim, eu fiquei muito mal, assim, de pensar. E quando eu retornei, Gabi, assim, eu já fazia terapia naquela época, inclusive, assim, né, de entender que a ordem das coisas muda. Eu voltei, eu tinha, assim, eu estava travada pra vida. Eu não conseguia pensar em retomar a vida. Eu ainda vivia Santa Maria, assim, eu não conseguia pensar em, eu vou num shopping, eu achava tudo, que absurdo. Te entendo. Que absurdo, como que eu vou num shopping? Todo mundo que foi, ficou assim, nós ficamos também num luto coletivo. Isso. Por semanas, sempre fomos muito brincalhões na redação, a gente ficou, era um silêncio na redação, era um silêncio. Sim. E 10 anos se passaram, Gabi, houve agora a cobertura e tu participou também, né, do júri, do julgamento. Como que tu vê desse lado da esfera criminal, inclusive, né? Como esse processo se deu, assim, o papel da imprensa, inclusive, né, ao reportar os desdobramentos ao longo dessa década? Acho que é muito importante o papel da imprensa, porque realmente 10 anos se passaram e até hoje a gente tem uma sensação de impunidade. Acho que é uma coisa que ficou trancada na garganta, né? Eu não vou entrar para méritos se são culpados, se são inocentes, nós somos jornalistas, né? Não somos juízes de direito, né? Mas eu acho que falta uma resposta, sabe? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa estava errada, né? Teve toda a apuração da polícia, houve diversos indiciamentos, houve um entendimento do Ministério Público, houve uma denúncia, né? 4 réus foram apontados como os envolvidos e os principais culpados, inclusive foram culpados, receberam sentença de culpa por um júri popular. Mas muita coisa fica, né? Muitas dúvidas ainda estão pairando, né, Márcia? Só os 4...
né? De quem foi a culpa? E isso eu conversei com vários pais, inclusive quando eu reencontrei no julgamento, e a gente ouve eles conversando e também nós cobrindo, mas o que aconteceu? A gente sabe que foi durante um show de uma banda, gurizada fandangueira, que estavam tocando e de repente o músico, o cantor da banda acendeu um artefato pirotécnico, que as faíscas que acabaram atingindo o teto, que o teto tinha uma espuma, que tinha tóxico, muita, né? Era tóxica, Produto acabou inflamado. espalhando aquela fumaça. Dezenas de jovens, eram muito jovens, morreram asfixiados. Foram nem queimados, morreram porque não conseguiam respirar. Então, assim, muitas dúvidas ainda. Isso não tem como um pai ou uma mãe ouvir uma história dessas e tá, e aí? Né? E meu filho se foi, e aí? De quem é a culpa? A culpa é de alguém. Alguém tem que ser, não pode ter sido assim, ai, do nada aconteceu. Então, eu acho que é essa sensação que a gente fica também, sabe? E a gente cobrindo essa matéria, assim, reportando e trazendo, a gente também quer ouvir alguém, alguma autoridade que diga, olha, aconteceu isso e os culpados vão fazer isso e isso vai acontecer. Teve uma fiscalização, existiu uma lei depois de tudo isso. Infelizmente, precisou acontecer uma tragédia para ter uma lei estadual, uma lei federal. Só que também essa lei não está sendo cumprida de uma forma rigorosa. Então, são muitas interrogações que ainda ficam nesses 10 anos, sabe? Eu não sei. Para falar ainda, assim, das famílias, Gabi, como é o contato com as famílias? Tu tem família que tu fala até hoje, que mantém contato? Tem uma família, tem a Dona Elaine, que eu acho que, pelo teu relato, deve ter sido o primeiro velório que tu deve ter aproximado, porque ela perdeu 2 filhos, ela perdeu o Gustavo e o Davis. Então, foi uma família muito querida, assim. A Dona Elaine é uma senhora maravilhosa. Ela me acolheu, assim, como eu acolhi ela naquele momento. A gente acabou criando, assim, um laço de amizade. Fiquei amiga da filha dela, tem mais outros 2 filhos, da Dani. E a gente se fala, assim, em datas especiais. Não consegui falar com ela. Quando a gente conversou numa pré-entrevista, eu te falei que eu não sei se eu tinha coragem de mandar uma mensagem para ela. Não tive coragem, sabe, de mandar uma mensagem. Porque tenho certeza que o coraçãozinho dela ainda está muito apertado. Perdeu 2 filhos. 2 filhos. Um morreu num dia e o outro morreu um pouco depois. Então, é uma família assim, que eu guardo um carinho, assim, que eu penso bastante na Dona Elaine, na força que ela é. Quando a gente fala nas famílias, a gente pensa em força realmente, O próprio seu Flávio, né, que foi presidente da associação também, perdeu a Andriele, também uma pessoa que a gente também manteve muito contato, em especial no julgamento também, a gente falava com ele todos os dias. Porta-vozes, assim, né, o seu Flávio foi muito porta-voz durante muito tempo, né, mas também de pensar e respeitar, né, o tempo de cada família, das famílias que vão em busca de justiça, lutam por isso, né, e aquelas também que preferem se manter mais resguardada, vivendo o seu luto para si, porque é diferente também, né? Para cada núcleo, o luto ele é muito individual nesse sentido, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é necessário um respeito realmente, né? Para todas as famílias, né? Porque todas perderam, mas cada uma vai manifestar e vai honrar a memória do seu filho de um jeito, né? Eu queria só te dizer, tu falasse sobre o papel da imprensa, que o nosso papel é deixar as portas abertas para algumas coisas, como, por exemplo, mostrar sempre a verdade, né? Acompanhar a apuração da polícia, do Ministério Público, da Justiça, que foi todo o tempo que a gente fez, e deixar também de portas abertas para as famílias ouvir todos os lados, né? O nosso papel sempre foi e sempre será. E agora, 10 anos depois, é continuar cobrando, para que isso não se repita e para que essa tragédia não seja esquecida. Essa é a nossa função. E aí se teve toda uma conversa e até mesmo uma conversa um pouco mais forte em função dessas séries, né? Polêmicas, né? Que foram envolvidas em volta das séries, algumas famílias, inclusive, dizendo que as séries querem olhar para o lado financeiro. Eu não sei se a minha opinião é que eu acho que precisa continuar se falando sobre isso. Até por isso que o livro da Daniela Arbex, né? Todo dia, mesma noite, a Daniela Arbex é uma jornalista mineira
que acabou tendo contato, já escritora na época, e teve o contato, descobriu, né, informações que chegaram até ela de uma maneira muito forte sobre os bastidores ali da tragédia. E isso comoveu muito a Daniela, né? E ela acaba se aproximando de algumas famílias que estão protagonistas, né, da série, que é o Todo Dia Mesma Noite, está no Netflix. E claro, de novo, né, Gabi, cada um vai ter o seu entendimento, o seu luto de viver sobre isso. Talvez, eu não sei se algum jornalista pense diferente, mas como jornalista eu compartilho da mesma opinião. Eu acho que é uma forma de não esquecer, né? Enquanto tu falava para que não se repita, a Lei Kiss já mais branda, a gente não pode esquecer que Cromagnon, uma boate em Buenos Aires, passou pelo mesmo episódio. Né? Era uma outra época, sim, era uma outra época, mas, enfim, viveu exatamente. Os pais viveram os mesmos dramas que os pais das vítimas da Cromagnon. E também a boate no Texas, Estados Unidos, que pegou fogo. Então, assim, falar sobre isso, este livro estar aqui, a série documental ser feita, assim como o documentário maravilhoso dirigido pelo Marcelo Canelas, ter sido produzido também, são, do meu entendimento, maneiras de não deixar esquecer, de manter viva. A gente acompanha os comentários na internet, tem jovens que não eram nascidos, exatamente. Né? Desconhecem a história, ou eram muito pequenos, eram muito crianças, né? Estão tomando conhecimento agora. Então olha a importância, né? De que eles, pelo menos, ao entrarem numa boate, assim como aconteceu conosco, como vai acontecer com os nossos filhos, que pensem, mas é seguro, tem saídas. E se pegar fogo, o que eu faço aqui dentro? E isso ficou muito forte, né? Ficou, permanece, né? Ainda hoje, né, se tem um cuidado maior, né? A lei, a fiscalização, ela existe, mas eu digo assim, ela está mais branda, mas ela existe. Hoje, os donos de casa noturna, nós fizemos várias matérias agora, essas semanas, né? Que antecederam os 10 anos, cobrindo e cobrando. E a gente visitou, felizmente, algumas casas noturnas que é lei, né? Que não podem ter uma superlotação, que tem que ter as portas de emergência, que tem que ter 2 escadas de emergência quando se tem 2 andares, enfim, tem que respeitar o tamanho do espaço. Isso está acontecendo, mas precisou acontecer uma tragédia para isso acontecer. Relembrando a tua fala do que não se repita, é muito uma frase que a própria Daniela Arbex que estava no julgamento, né? Que estava, inclusive, eu ia comentar isso, nós estávamos lá, a Coletiva.net acompanhou, inclusive te entrevistei lá também, e a Daniela fala muito isso, né? Dessa relação que ela estabeleceu com as famílias. E diante, porque ela fala, né, uma das falas dela é sobre a impunidade, né? Ela retrata e traz à tona para que a justiça seja feita, para que os responsabilizados sejam penalizados por isso, né? E o próprio juiz fala isso na sentença, né? As vítimas não têm mais como comemorar seus aniversários, não vão poder mais estar com os amigos. E, enfim, a justiça brasileira, a gente sabe, existem inúmeras críticas, né? Mas fica essa sensação de parece que, né, a justiça não foi feita, de que está facilitado. De novo, nós não somos juízes, né? Mas por também acompanhar o lado das famílias, é difícil da gente absorver tamanha dor sem se envolver, assim, né, Gabi? Não tem, como eu te falei, nós não somos robôs, né? Então a gente acaba se envolvendo com as famílias e, claro, também a gente respeita a decisão da justiça, respeita a decisão de uma autoridade policial, do Ministério Público, afinal de contas eles também não estão brincando, né? Eles estão fazendo o trabalho deles em cima de investigações, em cima de fatos, de depoimentos. É um trabalho muito minucioso, muito técnico. A gente também respeita, mas não tem como a gente não ficar também com essa sensação. Não tem como explicar para 242 famílias que foi apenas um incêndio. Não tem. Que foi um acidente. Que foi um acidente. Não cabe, né? Gabi, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui. Eu conversei hoje com a Gabi Lerina, jornalista formada pela UBRA em 2005, com especialização em TV digital pela Unicinos,
repórter e apresentadora com passagens pela TVE, RBS TV, Canal Rural, Band RS e SBT RS, onde passou já em 2013 e também atualmente a sua casa desde março de 2020. Entre as coberturas e prêmios de destaque, a nossa pauta de hoje, o incêndio da Boate Kiss, casos Bernardo Boldrini, Miguel, João Alberto, entre outros, e também repórter do ano no Prêmio Press em 2020 e terceiro lugar no Prêmio Riggs com a cobertura do caso do Dr. Klaus, um médico abusador, a reportagem exclusiva do SBT à época em 2021. Gabi, obrigada. Difícil, mas juntas, né? Muito obrigada, Marcinha, muito obrigada. E deixa um beijo aí para todo mundo, continuamos acompanhando lá, estaremos sempre trazendo o que a gente puder de melhor, com muita apuração, com muita notícia e um recado para todos os jornalistas que estão se formando agora, que estão chegando no mercado. Tenham empatia, se coloquem no lugar do próximo, escutem os dois lados, tragam bons relatos e tomara a Deus que a gente nunca mais precise novamente viver uma tragédia tão grande como foi da Kiss. Para que não se repita.